Olá pessoal, beleza? Prof. Eli aqui na área. Vamos para mais uma aula. A gente vai falar agora da competência da Câmara Municipal, tá? Esse assunto cai em prova. Mas, Alexandre, o concurso não é para a prefeitura? Sim, mas esse assunto também cai. É muito importante. Vem comigo. Bom, pessoal, deixa eu voltar ali para a tela. A gente vai falar agora da competência da Câmara. Será uma aula um pouquinho mais longa, porque a gente vai abordar diversos temas, obviamente aquele tema que mais cai em prova, tá? Então, isso aqui vai ser uma aula única. Depois vai falar de processo legislativo e depois vai falar do poder executivo, tá? E aí vão ter as aulas curtinhas de sistema tributário, administração pública, a gente vai falar sobre isso já. São 9 aulas, tá? Confirmando que são 9 aulas. A gente vai para a nossa quinta agora. A Câmara Municipal. Como vocês sabem, a Câmara Municipal é que exerce o poder legislativo. Então, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, o poder de criar leis, por exemplo, que compõe-se de vereadores representantes da comunidade eleitos pelo sistema proporcional. Por que sistema proporcional? Não é o sistema majoritário. Volta para mim. Existem dois tipos de sistema. O majoritário. Quem tiver maior voto leva. É assim que é eleito o prefeito, o governador, o presidente. Aquele que tem maior quantidade de votos, vai entrar. Top. Só que aqui, a respeito do legislativo, especificamente sobre a Câmara de Vereadores, os vereadores em si, é eleito pelo sistema proporcional. Então, muitas das vezes, aquele candidato a vereador recebe aí 1.000 votos, mas entra aquele que recebeu 800. Como é que pode isso, Ale? Porque é um sistema diferente, tá bom? Eu não quero explicar isso porque isso é tema de Constituição Federal, então você tem que saber isso. Não é sistema majoritário. Majoritário é o sistema que é eleito o prefeito. Quem tiver maior quantidade de voto entra. Aqui é sistema proporcional e aí tem uma proporcionalidade. Volta para lá. Para um mandato de 4 anos, você sabe que o mandato é de 4 anos. O número de vereadores é de acordo com o que dispuser a Constituição Federal. A Constituição Federal que vai trazer ali uma margem de habitantes. Ó, município com tal habitante a tal habitante vão ter X vereadores. A maioria das leis orgânicas trazem a quantidade de vereadores. Aqui não trouxe, tá? Então não tem problema, mas as leis orgânicas trazem geralmente, tá bom? Aqui não trouxe. Só sabe que é a Constituição Federal que vai decidir a quantidade de vereadores. Isso é padrão. A lei orgânica só escreve quantos são, que não é o caso da lei orgânica de São João do Meriti. Salvo disposição contrária em lei, as deliberações da Câmara são tomadas por maioria de votos, né? Ou seja, sempre será a maioria, tá, pessoal? Existem algumas exceções, como o próprio nome diz aqui, salvo disposição em contrário, tá? Presente a maioria absoluta dos seus membros, tá? Maioria absoluta é o que ali? A maioria absoluta é metade mais um dos vereadores, tá? Da quantidade de vereadores, tá bom? Não importa a quantidade de vereadores que vieram, tem que ter no mínimo metade da quantidade de vereadores, tá? Porque eu tenho maioria, volta primeiro, pessoal. Eu tenho a maioria simples e a maioria absoluta, só para a gente entender. A maioria simples é a metade dos vereadores que estão presentes. Ah, vieram 10, por exemplo. Eu não sei quantos são lá, não precisa saber, a priori. Vieram 10. Então a maioria é 6, né? Top. Vamos supor que são 15. Mas a maioria absoluta é a metade da quantidade total de vereadores mais um. Ou seja, vamos supor que são 15 vereadores. Vieram 10, mas precisa da maioria absoluta. Ou seja, precisa no mínimo, de metade de 15, que vai dar 7,5, né? Ou seja, no mínimo de 8 vereadores, tá bom? Então, o presidente da Câmara, né? A Câmara tem o seu presidente e o presidente tem algumas funções, tem algumas atribuições. De vez em quando aparece em prova e é uma questão difícil. Muita gente erra porque ninguém estuda a competência do presidente da Câmara, porque é difícil realmente aparecer em prova, mas de vez em quando aparece. Cumpre ao presidente da Câmara Municipal, dentre outras atribuições, representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele. Então, quem representa a Câmara é o presidente da Câmara, tá? Agora, presta atenção. Quem representa o município é o prefeito, é o prefeito. Quem representa o município, a gente vai ver. Ó. A atribuição do prefeito é representar o município em juízo fora dele. Quem representa a Câmara é o presidente da Câmara, não é os vereadores. É o presidente da Câmara que representa a Câmara. Dirigir os trabalhos legislativos, né? Enfim, supervisionar na forma do regimento interno. Regimento interno é uma lei interna que existe dentro da Câmara, que diz como que a Câmara vai funcionar. Trabalhos administrativos da Câmara, ou seja, dirigir, ele é o diretor, tá? Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Novamente, regimento interno é uma lei interna da Câmara que vai dizer como que a Câmara vai funcionar.
E quem vai interpretar, o regimento interno diz isso, é o presidente da Câmara. Isso aqui é importante também, ó. Quem declara extinto o mandato do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, nos casos previstos em lei, é o presidente da Câmara. Então, olha para mim. Alexandre, então o presidente da Câmara, se quiser demitir aí, extinguir aí o mandato do prefeito, pode? Não falei isso. Isso vai ser votado na Câmara, tá? A Câmara vai votar sobre a extinção ou não do candidato, do vereador lá, ou do prefeito, né? Do seu mandato. Quem vai declarar, quem vai falar é o presidente, tá? Grosso modo. E manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para este fim, ou seja, força policial, por exemplo, né? Para cumprir aí a ordem na Câmara. Então, essas são as atribuições do presidente da Câmara, veja que tem a ver mais com dirigir, com direção. Agora a gente vai falar, pessoal, da competência da Câmara, das atribuições da Câmara, a Câmara como um todo, tá? Agora é como um todo. Cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Aqui é com a sanção do prefeito, porque eu tenho a competência que é só da Câmara. Ó, vou adiantar aqui para você. Vou adiantar para você aqui, ó. A competência que é exclusiva da Câmara, tá? E eu tenho a competência que é da Câmara e também do prefeito. Vou botar até de azul para a gente ficar no esquema. Eu trouxe aqui os mais importantes também, tá? Então aqui é Câmara com a sanção do prefeito. Geralmente tem a ver com algumas leis. Geralmente, tá? Geralmente tem a ver com alguma lei. Por quê? Porque a lei vai ser votada na Câmara e o prefeito tem que sancionar, ou seja, dar o ok. Ou ele sanciona, dá o ok, né? E vai publicar, ou ele veta. Mas olha que interessante. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, e aqui vem o que cabe à Câmara, a gente vai estudar, dispor sobre todas as matérias de competência do município. Todas. Exceto competência exclusiva da Câmara, que aí não cabe à Câmara com a sanção do prefeito, é uma competência só da Câmara, e o artigo 38, que é a emenda à lei orgânica. O que é isso, Ale? Eu sempre falo nas minhas aulas o seguinte: lei orgânica é coisa de Câmara. Só Câmara, não depende do prefeito. As leis, em geral, sim. Uma lei complementar, uma lei ordinária, a gente vai falar sobre isso. Então, lei orgânica é coisa de Câmara. Quando é votada uma emenda à lei orgânica para alterar alguma coisa aqui, pessoal, não passa nem no prefeito. O prefeito tem que sancionar negativo. Quem sanciona é a mesa diretora, que eu vou explicar o que é, tá bom? A gente vai ver isso aí. Então, reforçando, emenda à lei orgânica é coisa de Câmara, não passa no prefeito. As leis sim. Então, ó, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. O quê? Sistema tributário municipal tem a ver com lei tributária, arrecadação, distribuição de suas rendas, né? Ou seja, tem a ver com dinheirinho, né? Com os impostos, por exemplo. O plano plurianual, tá? Dispor, né, sobre o plano plurianual. É um plano. Isso aqui tem a ver tudo com orçamento, tá, pessoal? Diretriz orçamentária, orçamento anual, pressão de crédito, dívida pública. Tem a ver com dinheiro também. Percebe que quando tem a ver com dinheiro, né, precisa da Câmara, é uma competência da Câmara com a sanção do prefeito. Fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal, Câmara com a sanção do prefeito, né? Eu botei símbolo aqui, mas do dinheiro, mas não é, tem nada a ver. Transferência temporária da sede do governo municipal, então depende dos dois. Criação, transformação, extinção de cargos e funções públicas municipais. Por que, Alê? Por quê? Porque para criar um cargo, pessoal, para extinguir um cargo ou função, precisa de lei. E lei é coisa de Câmara com a ação do prefeito. Eu estou falando, tudo que for coisa de lei, Alexandre, o que precisa de lei? Então é coisa de Câmara com a ação do prefeito. Volta para lá. Organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal, aí tem a ver com lei também. Criação, estruturação e atribuições da Secretaria e órgãos da administração pública também, para criar um órgão, para, né, atribuir o órgão ali, tudo é por lei. Tá? Isso aqui é tudo lei, vai ser por lei. Por lei também. Para criar um cargo ou para criar um órgão, tem que ter lei. Então, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Criação, transformação, extinção e estruturação das empresas públicas, autarquias e fundações públicas, ou seja, são as entidades que o município pode criar para ajudá-las. O município pode criar uma empresa pública, o município pode criar uma autarquia, o município pode criar uma fundação pública.
Só que se o município pode criar, é por lei. E se é por lei, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Fixar e atualizar os subsídios. Subsídio é o quê? É o salário, né? Grosso modo, é o salário do prefeito, do vice-prefeito, do secretário do município, do presidente da Câmara e dos vereadores em da legislatura para subsequente, observando os limites da Constituição Federal. Então, tem lá um limite na Constituição Federal que não pode passar, né? Mas volta para mim, pessoal. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o subsídio, ou seja, o saláriozinho do prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, o vereador e presidente, né, da Câmara, que também é um vereador, é por lei, é fixado por lei. Se é fixado por lei, meu jovem, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Então, Alexandre, quem decide quanto o prefeito vai ganhar é a Câmara? Sim. Por quê? Porque é por lei. A Câmara vai votar e o prefeito vai sancionar, tá bom? Volta para lá. Então, a gente viu aqui a competência com a sanção do prefeito, mas eu tenho também a competência privativa da Câmara, ou seja, só a Câmara faz, é coisa de Câmara. Então, a competência exclusiva, não é nem privativa, é exclusiva, tá? Que só a Câmara. Veja que é uma coisa mais interna. Opa, vamos escrever então. É coisa mais interna. Não tem a ver muito com dinheiro, tá? Só tem uma coisa aqui que cai muito em prova que eu vou te mostrar. Primeiro, elaborar o seu regimento interno. Regimento interno é uma lei interna da Câmara. É uma lei interna da Câmara, que vai dizer como que a Câmara vai funcionar. Então, quem vai elaborar essa lei? A própria Câmara. Não depende do prefeito, não. Dispor sobre a organização, funcionamento, política, criação, nomeação, transformação, extinção de cargos, empregos, funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretriz orçamentária. Pessoal, detalhe aqui, ó, dispor sobre sua organização. Então, quem vai decidir como que vai funcionar, nomear, extinguir cargos dentro da Câmara? É a Câmara, tá? Então, perceba que, olha só que interessante aqui que eu quero que você saiba para você. Quando volta a câmera só, cadê a câmera? Vai subir, né? Fala, subiu. Quando o cargo é no município, na prefeitura, né, que administra, depende da Câmara com a concessão do prefeito. Agora, quando o cargo é mais interno, dentro da Câmara, por exemplo, transformação ou extinção de cargos, tá? É, é, quando é coisa dentro da Câmara, um cargo mais dentro da Câmara, quem vai decidir é quem? É a Câmara, tá? Então não precisa do prefeito. Bota pra lá. Até porque a Câmara tem seu orçamento, né? Deliberar sobre convênios, consórcios ou acordos que acarretem cargo e compromisso gravoso ao patrimônio municipal. Então quem vai decidir e conversar sobre isso é a Câmara. Agora, o que muito cai em prova é esse aqui, tá? O inciso 4, ó. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder 15 dias. O que é isso, Ale? Como assim? Pessoal, para o prefeito ou vice, volta. Prefeito e vice, se eles quiserem sair do município, eles precisam de uma autorização da Câmara se essa ausência ausentar, né? Se essa ausência ausentar for horrível. Se essa ausência exceder 15 dias. Mas quer dizer que o prefeito lá de São João de Meriti foi para a cidade vizinha. Tá de boa. Ficou 5 dias lá, tá de boa. Ah, ficou mais de 15 dias, então precisa. Então, é na circunscrição do município, ou seja, no território do município. Pode ser até no município vizinho. Se o prefeito ou vice o prefeito ou vice precisa da autorização da Câmara, tá? Para passar de 15 dias, para ficar mais de 15 dias fora do município. Bota lá. Isso cai muito em prova, o que muda aos 15 dias. Sustar os atos normativos do Poder Executivo, né, que exorbitem o poder regulamentar ou limite da delegação legislativa. Ou seja, quando o prefeito ele vai, né, criar um decreto, por exemplo, que é uma leizinha que o prefeito faz, que é só ele que faz o decretozinho dele, se a Câmara ver que tá fazendo coisas que não é para fazer, está legislando coisas que não é para legislar, ou a Câmara pode sustar. Mudar temporariamente a sua sede, não é a sede do município, competência da Câmara com a sanção do prefeito. Agora, mudar a sede da Câmara só a Câmara decide, exclusivamente. Julgar todos os anos as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios, tá? Seu plano de governo. Então, quem julga anualmente as contas é a Câmara. Proceder à tomada de contas do prefeito quando não apresentadas à Câmara até o dia 31 de março de cada ano. Você tem que memorizar, isso aqui não tem jeito. Ou seja, até o dia 31 de março, o prefeito tem que enviar à Câmara as contas para ser apreciada aí, tá? Se não enviar, a Câmara vai e toma, né, grosso modo,
toma conta do prefeito, tá? Ou seja, vai lá e pega forçado, pega a força. Representar o Ministério Público por 2/3 dos seus membros, a instauração de processo contra prefeito ou vice ou secretários municipais pela prática de crime contra a administração pública. Ou seja, quando houver crime, a Câmara já não vai julgar, pessoal. A Câmara não julga crime. Quem julga crime é o TJ, o Tribunal de Justiça, né? A Justiça, o Poder Judiciário. Então, nesse caso aqui, vai representar ao Ministério Público, né? Vai chamar o Ministério Público, olha aqui, ó, o prefeito e o vice, tá? Está cometendo crime contra a administração pública, para que o Ministério Público possa lá acusar formalmente, né, no processo, tá bom? E aprovar previamente a alienação ou concessão de imóveis municipais, né? A gente já viu isso. Quando for imóveis, uma casa, um terreno, precisa de uma aprovação, de uma autorização da Câmara, tá bom? Então é coisa de Câmara, só a Câmara que pode aprovar, é exclusiva dela, tá? Vamos ver se tem mais. Tem mais um, né? Vamos lá. As atribuições da Câmara Municipal, aqui tem o artigo 24, que também é importante. A Câmara Municipal, por maioria dos seus membros, tá, pode convocar o secretário municipal no prazo de 5 dias, pessoalmente prestar informações sobre o assunto previamente determinado, importando-lhe crime contra a administração pública a ausência sem justificação adequada ou prestação de informações falsas. Ou seja, não é o prefeito, tá? É o secretário. A Câmara ela pode obrigar o secretário a ir na Câmara pessoalmente prestar contas, tá? No prazo de 5 dias. Ele vai ser informado antes sobre o assunto, tá bom? Os secretários municipais podem comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas comissões. Comissões são um grupinho de vereadores específicos para alguma área. Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Saúde, Comissão das Pessoas com Deficiência, por exemplo. Por sua iniciativa e mediante entendimento com o presidente respectivo, né, para expor assuntos de relevância de sua secretaria. Ou seja, o secretário pode ir lá na Câmara bater um papo sobre a sua secretaria, tá? Secretaria de Obras, Saúde e tudo mais. A mesa da Câmara, o que é a mesa da Câmara, pessoal? A mesa da Câmara é um grupinho também de vereadores, só que esse grupinho chamado mesa é ele quem administra a Câmara, tá? Então é a mesa que administra a Câmara. É um grupinho de vereadores responsável pela administração da Câmara. Por iniciativa própria, ou seja, a própria mesa vai ter iniciativa ou requerimento de qualquer vereador, ou o vereador pede à mesa, pode encaminhar pedidos de informações ao executivo, importando crime de responsabilidade ou não atendimento no prazo de 30 dias, aqui no caso é 30 dias, bem como a opção de informações falsas. Nesse caso aqui, pessoal, ele não está pedindo especificamente ao secretário, ele está pedindo ao Poder Executivo informações. O prefeito, essa licitação aqui eu não entendi bem não, mande-me mais informações, o vereador, né? Mande-me mais documentos para eu apreciar, tá bom? Eu quero ver essa licitação aqui melhor, tá bom? Volta para lá. Bom, pessoal, isso aqui também é decoreba. Outra decoreba, que isso aqui cai em prova, tá? Cai bastante, né? É isso aqui. Os vereadores não podem. Então a gente vai ver que os vereadores não podem. Eu tenho desde a expedição do diploma e desde a posse. Desde a posse você entendeu, é no dia 1º de janeiro que o vereador vai tomar posse, tá? Sessão solene, ele vai ser empossado, ele vai começar a trabalhar de fato. Show. Agora, o desde o diploma, você talvez não tenha entendido ainda. Pessoal, quando a gente elege o vereador, depois da eleição, não importa exatamente quando, depois da eleição, passou uns 15 dias, mais ou menos, não precisa memorizar não. Passou algumas semanas. A Justiça Eleitoral vai dar um diploma para esse vereador dizendo que ele foi eleito por X votos. Ou seja, validando de fato a sua posse, para ele tomar posse no ano que vem, no primeiro dia do ano. Tá bom? Então, antes ele é diplomado, tá? A Justiça Eleitoral dá um diploma dizendo que ele foi eleito por tal voto, né? Pela quantidade de X votos. Ou seja, validando a eleição. Volta para lá. Então, desde a expedição do diploma, o vereador não pode nem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, tá? Ou seja, um município, por exemplo, tá? A autarquia, uma entidade que o município cria, empresa pública, outra entidade que o município cria, sociedade de economia mista também, empresa concessionária, uma concessionária de serviço público municipal, né? Uma empresa que da rede de água, por exemplo,
salvo quando o contrato obedecer cláusula uniforme. Ou seja, salvo que se obedecer um contrato, as cláusulas uniformes, que ninguém sabe o que é isso aqui. Bom, isso aqui já foi apreciado aí pelo STF. Mas, enfim, ninguém sabe o que é isso, ninguém sabe que cláusulas são essas. Mas você tem que levar para a prova que desde a expedição de diploma, o vereador não pode nem firmar e nem manter contrato, seja com o município, tá? Seja com uma empresa que presta serviço para o município. Beleza. Além disso, ele não pode nem aceitar ou exercer o cargo, função ou emprego remunerado. Inclusive que seja demissível, adjunto, são os cargos comissionados, o que são cargos comissionados? Na entidade constante na linha anterior. Ou seja, ele não pode nem exercer, nem aceitar um cargo ou emprego, tá? Aceitar ou exercer. O que você vai levar para a prova? O M é de manter, o A é de aceitar. Por quê? Porque a banca troca isso aqui. Então, desde que o vereador recebeu o diploma, ele não pode nem firmar e nem manter um contrato com o município. Óbvio, né? Senão ele vai estar puxando leis ali que facilite para ele. Ou com uma empresa do município, com uma autarquia do município, ou com uma concessionária do município. Além disso, ele também não pode, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo ou função ou emprego. Tá? Por quê? Porque se ele aceita um cargo ou função ou emprego, pessoal, imagina só, ele aceitou um cargo lá na Câmara, na prefeitura, por exemplo. Ele vai trabalhar de vereador naquele cargo. Ele vai começar a propor leis para melhorar aquele cargo, né? Já que ele está naquele cargo. Então é para evitar isso, tipo de coisa. Beleza. Agora, desde a posse, ou seja, desde o dia 1º, né? Eu vou botar aqui 1º de janeiro, não precisa gravar, é só para ter uma noção. Eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem em favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público municipal ou nelas exerçam função remunerada. Ou seja, desde a posse, ele não pode ser proprietário, dono de empresa que tenha contrato com o município, porque é muito óbvio também. Porque essa empresa ele vai puxar o assado para essa empresa. A empresa é dele. Se vier uma lei que prejudique a empresa dele, ele não vai querer que aprove. Tá? É mais ou menos isso. Então, ser proprietário, olha o P de proprietário. P de proprietário. Além disso, ele também não pode ocupar cargos. Veja que aqui, na expedição de voto, não pode nem aceitar, tá? Ou exercer. Aqui é ocupar cargos ou funções que sejam demissíveis ad nuntum, nas entidades referidas do inciso 1, né, a linha A, que é o inciso anterior. O que é isso? Ele não pode ocupar cargos comissionados, tá? Então, ele não pode ocupar cargo comissionado desde a posse. Depois do 1º de janeiro, não pode mais ocupar. Veja que no diploma ele não pode nem aceitar, tá? Mas tem umas coisas esquisitas aqui. Eu sei. Mas você que leva a prova, aqui é decoreba. Desde a posse, então, o de ocupar. Desde a posse, ele não pode patrocinar cauda, aqui é causa, tá, pessoal? Que a lei orgânica está errada, tá? Em que seja interessada qualquer das entidades do inciso anterior. Ou seja, ele não pode defender, patrocinar é defender. Ele não pode defender uma causa de uma empresa, tá? Do município, especificamente, tá? De uma concessionária, de uma empresa que presta serviço no município. Por quê? Qual é o interesse disso, né? Então, ele não pode patrocinar. É o P de patrocinar. Tá, pessoal? Aqui, esse S aqui, o S, eu até escrevi errado aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. O P é de patrocinar, tá? O mnemônico por você aqui. Beleza? Então, aqui é o pronome. Então, o ser proprietário é o S. Aqui, esse S aqui é ser proprietário. Desde a posse, ele também não pode ser titular de mais um cargo ou mandato político eletivo, tá? Então, aqui também é o ser titular, o S ser titular, tá bom? Ser titular. Ou seja, ele não pode ser titular de mais mandato eletivo. Ele não pode ser vereador e deputado estadual e prefeito. Não, ele tem que ser um mandato só, tá? Uma coisa só. Bom, se ele é vereador, ponto. Não pode ser outro, não. Tá? Então, isso tudo é desde a posse. A gente não precisa decorar especificamente. Se você quiser dar uma estudada, legal. Mas o bacana é você decorar só essas letrinhas, esse que eu falei para você, tá? Por quê? Porque a banca troca. Tá? Desde a posse, aceitar exercer cargo. Opa,
Posse não tem A. É aceitar como? Posse não tem M, né? De firmar ou manter. É aceitar como? Não é posse. Então não é posse, então é diploma. Tá? Então é mais ou menos isso, eles mudam. Ah, desde a expedição do diploma, ocupar. Aí você tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque o diploma tem um O. Só que no diploma você vai considerar só as duas letras finais, tá bom? Que é o M de manter contrato e A de aceitar o cargo. Tá bom? Você pode até resumir isso aí: aceitar cargo e manter contrato. Bom, pessoal, espero ter entendido. Eu fiz uma lambança aqui, mas é isso mesmo, tá? Esse aqui é bem chatinho mesmo. A gente vai falar agora dos vereadores, que é um outro tema, tem a ver com Câmara também. Como eu disse, essa videoaula será um pouquinho mais longa, né? Aula 5. E a gente vai ver como o vereador ele perde o mandato. Isso aqui não é o que mais cai em prova, mas de vez em quando aparece, tá? O vereador perde o mandato se ele infringir qualquer das proibições, tá? Se ele for incompatível com o decoro, tá bom? Isso aqui foi o que aconteceu, volta para mim. Obviamente, se ele infringir proibição, ele pode ser, né, perder o mandato, né? Como você também pode perder um cargo, né? Claro que você vai ter um processo administrativo disciplinar, você é um servidor público, né? Mas você pode perder o cargo. O vereador, a mesma coisa. Agora, o decoro também é interessante. O decoro, o caso bem recente, foi o caso do Gabriel Monteiro. Tá? Eu não quero tomar mérito se eu a favor, se eu sou contra. Não estou falando isso. Estou falando que isso de fato aconteceu. A Câmara votou pela perda do mandato de Gabriel Monteiro por causa do decoro. Tá bom? Não foi pelos supostos crimes que ele cometeu. Isso aí quem vai julgar é Tribunal de Justiça. Tá? Se cometeu. Isso é competência dele. Beleza. Agora, o que a Câmara julgou foi o decoro. Parece que ele gravou um vídeo de uma menor de 15 anos, enfim. Então, isso é incompatível com decoro. Não poderia ser uma atitude de um vereador. Tá? Então, decoro é o quê? Decoro é a honra. Tipo assim, uma atitude. O cara vive embriagado, por exemplo. Poxa, toda hora pego, né? Toda hora esse cara tá bêbado na rua, esse vereador. Exemplo. Esse cara tá contra o decoro. Ele tem que ter uma postura, tá bom? Vamos lá. É só para você memorizar mesmo, ó. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte, ou seja, faltar muito, né? Faltar a terça parte, tá? Claro, a sessão ordinária. A sessão ordinária é aquela sessão que ocorre sempre. Salvo licença ou omissão, né, pessoal? Óbvio, né? Lembrando que esses casos aqui, a perda do mandato é decidido pela Câmara Municipal por voto secreto por maioria absoluta. Perder ou tiver suspenso o direito político, né? Vai que a Justiça Eleitoral suspende, sei lá, ele comprou voto, por exemplo, e a Justiça Eleitoral suspende o direito político, né? E aí ele vai perder o mandato. Nesse caso aqui, a perda é declarada pela mesa da Câmara, né? Bem diferente, bem diferente. Quando a Justiça Eleitoral declarar de fato, né? No caso aqui, a Justiça de cima que perdeu, tiver suspenso o direito político, a Justiça Eleitoral não declarou a perda do mandato, tá? Só diz o seguinte, ele não pode mais votar e ser votado, tá? Ele perdeu os direitos políticos dele. Aí vai perder o vereador perde o mandato. Aqui, a Justiça Eleitoral declarou que ele vai perder o mandato, tá? É o caso de compra de voto, por exemplo. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada julgada. No caso aqui, a perda declarada pela mesa também, tá? De ofício, ela mesma decide por ela, ou mediante provocação, né? Ela mesma faz por si só, ou um vereador provoca ela, por exemplo. O que é isso aqui? Sofrer condenação criminal em sentença transitada julgada. Ou seja, o vereador cometeu um crime. Ele entrou, né, o Ministério Público acusou ele, você cometeu crime, ele se defendeu, e aí foi subindo distância até não ter mais recursos. Não tem mais recursos, acabou. Sentenciado, culpado. E aí ele vai perder o mandato. Beleza? Transitado julgado quer dizer que não tem mais recursos. E novamente, não perde o mandato de vereador, você tem que levar para a prova, é importante também, isso aqui é mais importante do que o de cima, investido no cargo de secretário municipal. Ou seja, se o vereador ele ser chamado para ser secretário municipal, ele pode ir, não vai perder o mandato, tá? Beleza, né? Top, mas isso é importante, pessoal. Então, o vereador pode ser secretário? Pode. Mas, Alexandre, no anterior, desde a posse, ele não pode exercer o mandato eletivo. Mandato eletivo, tá? Prefeito, governador, tal. Aqui, no caso, ele vai ser secretário municipal. Alexandre, mas aqui falou, volta para mim aqui, aqui falou que não pode, desde a expedição de diploma, aceitar exercer cargo, função ou emprego que sejam demissíveis, ad nutum. E aqui também a mesma coisa, só que aqui é ocupar, ad nutum, que é o cargo comissionado. Pessoal, volta para mim. Secretário não é cargo comissionado, é cargo político. Secretário não é cargo comissionado. Tá?
Cargo comissionado é cargo de diretor, é bem mais abaixo, né? Supervisor, secretário é cargo político, tá bom? Volta a falar. Por isso que ele pode ser. Aqui não há um conflito, aqui não há, tá? Aqui não há conflito. Ele não pode ser um cargo comissionado. Ah, é supervisor de obras. Mas secretário de obras ele pode. Por quê? Porque secretário de obras é um cargo político. Não confundir com mandato. Mandato político. Mandato político é outra coisa. Mandato político é vereador, prefeito, é deputado, né, governador. E também não pode, se ele for licenciado pela Câmara por motivo de doença, né? Óbvio, pessoal. Para tratar sem remuneração de assunto do seu interesse, né? Ou para tratar de assunto pessoal sem remuneração, obviamente. Ou seja, são licenças que ele tem direito, óbvio, né? Nem a gente na iniciativa privada, nem você aí que ocupa um cargo efetivo, um concursado, você pode tirar a licença, não vai ser demitido por isso, não vai perder. Então aqui é a mesma coisa. Lembrando que os vereadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos, tá, pessoal? Faltou aqui na circunscrição do município. Como não está inscrito, não tem problema, você vai levar só isso aqui. O que é inviolável, Alexandre? Quer dizer o seguinte: quer dizer que eles não respondem por suas opiniões, palavras e votos. É isso. É claro, pessoal, que tem um limite, né? Tem um limite isso aí. Ah, ofendeu a honra do prefeito. Aí é diferente, tá? Aí é diferente. Agora não, ele falou assim: não, o prefeito é muito suspeito esse prefeito, tá esquisito. E aí ele começa a falar, o prefeito é sem vergonha, desse jeito. Não tá ofendendo a honra, vamos supor que não esteja ofendendo a honra diretamente. Então, não há problema, ele não vai responder, tá bom? Bota pra lá. A gente vai falar agora sobre as reuniões também da Câmara, né? Que é importante. A Câmara Municipal vai se reunir ordinariamente. Ordinariamente é que segue uma ordem, ou seja, naquele dia, naquela hora. Bom, porque eu tenho a sessão extraordinária, já vou explicar. Então, ordinária é o quê? É o que tem dia e hora, previamente, tá? Não vou escrever não. É ordinária, segue uma ordem. De 15 de fevereiro a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro. Isso cai em prova? Cai. É uma questão difícil e cai. Para memorizar isso aqui, pessoal, eu fiz o seguinte: de 15 a 15. De 15 a 15, tá? Não trabalha nas férias escolares. Janeiro, janeiro e julho, né? Show. Se não trabalha nem janeiro nem julho, é de 15 a 15, então vai ser de 15 de fevereiro, né, pessoal? Que é de 15 a 15. Não trabalha janeiro, vai ser de 15 de fevereiro. Tá, 15 de fevereiro, tá aqui. Só que não trabalha julho. Então vai até 30 de junho, vai ficar julho sem trabalhar e volta dia 1º de agosto. Ah, vai até 30 de dezembro? Não, porque é de 15 a 15. Se é de 15 a 15, vai até 15 de dezembro. Não entendi, Alê, você foi muito rápido. Volta a videoaula um pouco e assiste novamente. Tá bom? Isso aqui eu prefiro gravar assim, é de 15 a 15. Só que como não trabalha janeiro, deveria começar dia 15 de janeiro. Não trabalha de janeiro, então vai ser pulo para dia 15 de fevereiro. Tá, não trabalha julho. Aí você vai até 30 de junho, porque não trabalha julho inteiro. Aí volta dia 1º de agosto. O final, esse aqui é o início, esse aqui é o final, tá? Não vai falar que é 15 de junho, que não é isso. E 15 de dezembro, né? Porque vai até 15 também, tá bom? Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, LDO. O que é Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a lei que vai dizer quanto o município vai gastar, tá? Quanto o município vai gastar, tá bom? Eu tenho a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, tá? Não confundir LOA, e tem a Lei de Diretrizes. A LOA diz especificamente quanto vai entrar de dinheiro e quanto vai sair. A Lei de Diretrizes é o quê? É uma lei que é aprovada para ser fabricada, é a LOA, a Lei de Orçamentária Anual. Ou seja, é uma lei que vai seguir, o município vai seguir essas diretrizes ao elaborar o seu orçamento, tá? Para o ano que vem. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é muito importante, muito importante. Tanto é que a sessão não será interrompida. Ou seja, quando começar a votar, não pode interromper a sessão, vai continuar direto até aprovar a LDO, porque é importante, tá? Vamos lá. E temos também a convocação extraordinária da Câmara, tá? Ou seja, as sessões extraordinárias. A sessão ordinária é aquela sessão que ocorre sempre naquele dia. Beleza. A gente já viu aqui que é de 15 a 15, sendo que não trabalha nem janeiro nem julho, que são as férias escolares. Vou pensar dessa maneira.
Mas tem a sessão extraordinária, que pode ser chamada de repente, até em janeiro, uma hora para outra, pessoal. E aí é chamada, né, de extraordinário, porque ocorre de uma hora para outra. E quem pode convocar extraordinariamente a Câmara? Será que eu? Ó, gente, amanhã a gente vai voltar um negócio lá, é importante e é extraordinário. Vamos lá. Não, eu não posso, né, pessoal? Quem pode é o quê? É o presidente da Câmara pode convocar. O prefeito também pode convocar extraordinariamente a Câmara. Veja que são os importantes, né? Ou também há requerimento de 2/3 dos vereadores, tá, pessoal? Ou seja, 2/3 dos vereadores se unem em 2/3 para convocar. Aí sim, um vereador só, Alexandre, pode? Não pode. Um vereador não pode. Tem que ser 2/3, tá bom? Ou seja, bem mais que a metade dos vereadores pedindo. Obviamente, é em caso de urgência ou de interesse público relevante, né? Vamos supor que explodiu alguma coisa, uma coisa que é muito importante para ser votada, precisa de urgência, e aí pode convocar extraordinariamente a Câmara, tá bom? Lembrando que na sessão extraordinária, a Câmara somente vai deliberar sobre a matéria para a qual for convocada. Ali vai deliberar sobre, sei lá, sobre uma enchente que teve aqui, precisa liberar verbas, e precisa de uma sessão extraordinária para votar isso logo. E aí, vão aproveitar para votar outra coisa? Não, só vai deliberar, só vai decidir sobre aquele assunto que foi convocado extraordinariamente. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, a gente vai para a último slide, né? Mesa da Câmara. Mesa e das comissões. Pessoal, mesa é um grupinho de vereadores que dirige, tá, a Câmara, sendo que o seu chefe é o presidente da Câmara, né, que é o diretor, vamos dizer assim. E as comissões também são um grupinho de vereadores, tá? É um grupinho de vereadores que aí são formadas para algo específico, né? A Comissão de Ética e Justiça, Comissão de Cidadania, né? Várias comissões que podem ser criadas. Vamos falar sobre a mesa, que é responsável pela administração da Câmara. Será composta de, isso é importante, já cai demais em prova, presidente, tá? O primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. Então, tem 2 vice-presidentes. Beleza? Então, tem o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Esses fazem parte da composição da mesa. Então, alguns vereadores vão ser, né, alguns ali vão ser ou o presidente, ou o primeiro vice-presidente, ou o segundo vice-presidente, ou o primeiro secretário, ou o segundo secretário. Eles fazem parte ali da administração da Câmara. Eles são eleitos, pessoal, por um mandato de 2 anos. Isso aqui despenca em prova. Como assim, Ale? Quer dizer que vai votar no início e daqui a 2 anos vota de novo para quem vai ser presidente da Câmara, presidente da mesa e o segundo, exatamente. A cada 2 anos é votada aí a mesa, tá? A mesa é o grupinho de vereadores responsável pela administração da Câmara. Então, é permitida a reeleição para todos os cargos. Então, por exemplo, se eu sou presidente, vamos supor que sou o primeiro secretário da mesa, eu posso, né, daqui a 2 anos, novamente, estar lá. Eu quero ser de novo o primeiro secretário, tá bom? Então pode ser sim. Tá? Então, vai lá. Aí eu posso cumprir mais 2 anos, né? Cumprindo 4 anos. Compete à mesa diretora, olha que ela compete, nomear, contratar, promover, aposentar ou dispensar pessoal e servidores da Câmara. Então, quem vai nomear você, meu jovem, que fez o concurso da Câmara, vai ser a mesa. Por quê? Porque ela faz a parte de administração, pessoal. É isso que eu estou falando. Ela tem uma parte mais administrativa. Agora, se falar sobre comissões, né? Aqui já para a mesa e vem comissões. Comissões são um grupinho de vereadores que não fazem parte da administração, né? Senão seria mesa. Elas fazem parte de algumas coisas específicas. Então, a Câmara vai ter comissões permanentes, são aquelas comissões, grupinho de vereadores, específico para alguma área, como eu te falei. A Comissão de Justiça e Cidadania vai apreciar leis ali, vai ficar mais atento à parte de justiça e cidadania. De repente tem uma comissão de pessoas com deficiência. Essa comissão vai buscar mais o interesse da pessoa com deficiência. Se uma lei for votada a respeito de pessoa com deficiência, vai para essa comissão dar uma olhadinha antes, né, um parecer, tá bom? Então, essas comissões são permanentes, elas sempre vão existir. Mas também temos a comissão temporária, que é a comissão criada de repente por algum motivo, tá? Constituída na forma e com atribuições previstas no regimento interno. O regimento interno é a lei interna da Câmara, como eu disse para você, ou do ato de sua criação, beleza. Então, eu tenho comissões permanentes, que vão durar sempre, e comissões temporárias, que são criadas aí de repente. Eu tenho a comissão também, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que
é uma comissão temporária, porque ela é criada por um prazo certo. Comissão Parlamentar de Inquérito é a CPI, tá, pessoal? E a gente viu vários casos de CPI ocorrendo aí na esfera federal, tá? O que é CPI? São grupinhos de vereadores, tá? Que eles fazem? Que são criados. Eles são criados para investigar algo. Bem interessante. Comissão Parlamentar de Inquérito, eles são criados para investigar. Eles podem investigar. Tá? Eles têm um poder bem bacana de investigação, grosso modo, para você entender melhor. Ele terão poderes de investigação próprio, além de outros previstos no regimento interno, serão criados mediante requerimento de um terço dos vereadores. Então, para criar uma CPI, um terço dos vereadores, tá, precisam pedir, requerer, tá, que compõe a Câmara para apuração de fato determinado e por prazo certo. Isso é importante também, não está marcado aqui, mas é importante. Ela é criada para algo específico. Investigar o secretário municipal na compra de vacina. Exemplo hipotético. Então, ela é criada para isso. Ela tem um prazo também, tá? Um prazo certo. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público, porque vai ser um crime, e aí o Ministério Público vai entrar com uma ação para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, tá bom? Ela não julga, volta para mim, ela, comissão parlamentar de inquérito, não julga, ela só investiga, apura as provas e toma Ministério Público. Eu acho que houve crime, toma aqui e dá uma olhada para você processar esses caras. E na constituição da mesa e da comissão, desses grupinhos, vai ser assegurado tanto que possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Qual é a ideia daqui, pessoal? Porque olha só, partido A, B, C, D, E, tá? Então, a ideia é, quando criar uma comissão ou até a mesa mesmo, vamos dar uma prioridade, né? Vamos assegurar aí uma diversidade de partidos, tá? Ou seja, vamos botar o partido A, o B e o C. Esse vereador do partido A, esse é do B, esse é do C. São 3 vereadores nessa comissão, então vamos fazer isso. Para não botar tudo de um partido só, tá bom? É o que está dizendo aqui. Isso vai ser assegurado, tentado ao máximo, né? De repente foi eleito só muitos vereadores aí de um partido só, né? Aí não tem como, mas ele vai tentar assegurar essa diversidade de partidos. Vamos lá então, pessoal, ó. Não esqueça de adquirir as nossas questões, não são 150, são 160, tá? Porque eu não corrigi aqui ainda. Então são 80 questões de lei orgânica, 80 questões de estatuto, vão ter questões aqui também, não as 80, vão ter questões aqui também, que vão te ajudar, tá? A gente já deixou umas questõezinhas aqui. Tudo vai ser focado no tal, o PDF comentado no esquema, tem o PDF simulado, o PDF sem comentário, o brinde, né? Os mapas mentais aqui vão estar de brinde para você também que adquirir as questões. Então, o link vai estar na descrição do vídeo e nos comentários. Eu vou fixar também um comentário para você clicar, conhecer melhor e adquirir. Top? Top, né? Ó, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez pela força. Deixe seu like. Me siga lá no Instagram, porque quando eu lançar o material, eu vou dar uma promoção. Tá? Então, Alexandre, eu não peguei a promoção, porque você não me seguia antes, cara. Você tem que me seguir, beleza? E aí você vai ter esse um descontinho lá, tá? Pessoal, ó, fique com Deus. Deus abençoe seus estudos aí. Siga firme. Esses pontos são mais específicos. Não esqueça de ler a lei orgânica também. E a gente vai para a nossa próxima aula curtinha, processo legislativo. E na outra, poder executivo. Aí sim, é mais aula pauleira. Assim, deixa eu ver aqui, mais 40 minutos de aula. Então, até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.